Olá amigos, domingão, dia 4 de julho, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 5 ao dia 9 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, que abaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Tem live, tem análise especial, que vou até produzir uma análise de Azul 4, tem também todos os dias tem análise especial, tem análise de fechamento do pregão, enfim, conteúdo vasto de análise, e você ainda pode usufruir do conteúdo de aprendizado existente no canal. Aproveite ao máximo. Nesse radar da semana, eu vou falar aqui do Ibovespa, vou abordar o Ibovespa, o dólar, PTR4, Vale 3, Prio 3, SLC 3, BBDC 4, ABEV 3, CSAN3, Azul 4, POSI 3, MGLU 3, TOTS 3, BPAC 11, JBSS 3, VVAR 3, SUSB 3, CSNA 3 e Ciel 3. Começando aqui, vou falar do Ibovespa, mas antes de falar do Ibov, vou rodar aqui a vinheta do radar da semana, e você aproveita para deixar seu like, seu joinha nesse radar, ajudando a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibov, vou colocar no gráfico do Ibovespa aqui. Nós temos o Ibov dentro de uma tendência de alta, primeiramente, semanal dentro de uma tendência de alta. No gráfico semanal essa tendência vai ser anulada se vier aqui para baixo de que valor? 117,630, enquanto estiver acima desse patamar, está tudo certo em relação à tendência. Bateu na região dos 125 mil pontos, que era um ponto de suporte, que também colocando o Fibonacci nesse último movimento de subida, dá para perceber que também é um nível de suporte de 38,2% de retração. Então tem um duplo suporte, um aqui mais esse aqui, e criando uma expectativa de ter um novo movimento para cima no gráfico semanal. Pode se estender aqui, o movimento é de baixo, então não tem nenhum sinal de alta. Pode ter algo mais para baixo? Pode vir a buscar, por exemplo, 50%, 124,225. Isso não alteraria em nada a tendência do gráfico semanal. E ainda ficaria até mais interessante no sentido de testar a média, testar essa região dos 50%, mais um duplo suporte, que aumenta a chance de fazer algo nesse sentido. Então, ficar de olho nessa próxima semana. Superação do 128,066 reforça a chance de entrar um novo movimento de subida. É um sinal para se ter, não é uma certeza, é um sinal para se ter um novo movimento de alta no gráfico semanal, de durar aí de 3 a 10 semanas o movimento. Então, ponto favorável, que vai um pouco contra o sinal de correção do gráfico mensal. Então, por isso seria importante não só superar, mas ter um candle já de força aqui assim, ó, porque aumentaria a probabilidade de anular esse mês, ser um mês que gera o sinal de confirmação de um sinal de queda, de movimento de baixa no mensal, e no mesmo mês se reverte esse sinal, criando a expectativa de poder ter mais meses aí para cima. Vamos ver se isso acontece nessa próxima semana. E olhando inclusive para o gráfico diário, vai ser importante nessa próxima semana, que está dentro aqui de uma tendência de baixa, voltar para cima dessa faixa aqui de preço, média móvel exponencial 13 períodos, nesse momento aí na casa dos 127,682, próximo do fechamento da sexta, e aqui o 128,060, voltar para cima dessa região. Então voltou, passou a gerar sinal de alta, mais relevante ainda a expectativa de subida. Depois do Ibov, vamos falar aqui do dólar. Dólar terminou a semana bem, gerando um primeiro sinal de falso rompimento de suporte, essa região aqui, mais aquela região dos 972, fecha abaixo uma semana, na outra já volta para cima, devolvendo boa parte da queda. Então, ponto positivo que abre a chance de fazer isso aqui. Mas o que precisa acontecer? Igual teve aqui esse martelo, não fez a superação da máxima da semana anterior. Precisa superar essa máxima aqui dessa semana, que ficou em 5,073. Superou esse patamar, aumenta a probabilidade de subida. Quais são os desafios nesse movimento de subida do gráfico semanal? Lembrando que a tendência do gráfico semanal, que é de curto a médio prazo, é de baixa, topos e fundos descendentes. Com base nesse último movimento de queda, colocamos aqui o Fibonacci
em cima desse movimento para verificar níveis de resistência. Eu vejo um aqui de imediato na faixa dos 5,066 até um patamar de 5,075, que é a retração de 38,2% de tudo que caiu aqui. Depois tem uma retração aqui na faixa ali dos 5,131, que é a retração de 50% do que caiu. E o ponto mais relevante ainda seria 5,189, que inclusive no gráfico mensal é um ponto ali bem relevante, 5,189. Então são os 3 níveis mais relevantes de resistência, pensando num prazo um pouquinho maior. Então superou, reforça a chance de um viés mais positivo. E olhando para o gráfico diário, aqui nós temos no gráfico diário a reversão de um topo que aconteceu na quinta-feira e na sexta conseguiu gerar a confirmação de vir aqui para cima dessa máxima. Então mantém um viés, apesar da tendência ainda não ter sido anulada. Basicamente temos uma tendência aqui de baixa. Se superar essa máxima aqui, anula a tendência de baixa de curto prazo. Mas o viés é de alta. Enquanto não voltar para baixo da média móvel e dessa região aqui, lá por volta dos 5,013,5, enquanto não voltar para baixo dessa região, o contexto maior é para cima, a expectativa maior para cima, ou seja, fica mais interessante de planejar as operações de compra até de day trade ali, olhando um pouco mais para cima, lógico, não abortando as operações de venda de day trade, mas ficando atento um pouco mais para tentar pegar boas operações na ponta compradora. Resistência imediata pelo gráfico diário, 5,096, depois 5,115. Acima disso, 5,128. Indo agora para as ações. Indo agora falar aqui das ações, primeiramente gráfico semanal da PTR4. Nós temos um movimento bom de subida no gráfico semanal, a semana com estabilidade, mais 0,27%. E sem sinal de baixo. Sinal de baixo aqui seria o quê? Perder a mínima do candle aqui dessa última semana, 28,67. Se isso acontecer novamente, como aconteceu aqui, aumentará a chance de ter algo para baixo, de ter uma correção que pode buscar a região da média móvel 13 períodos. Qual o primeiro nível de suporte? Aqui, a região ali dos R$ 28,00, 28,08. Primeiro nível de suporte seria esse aqui pelo gráfico semanal. Depois, agora falando de resistência, 30,11 até os 30,73, um valor que eu comento bastante durante a semana. Segue dentro de um viés mais positivo do gráfico mensal, então tendência de alta no gráfico semanal e tendência de alta no gráfico mensal. Para o gráfico diário, no decorrer dessa semana, se acontecer algo assim, superação da máxima que é anterior, respeitando, se sustentando em cima da média, fico mais para compra. De Dalton, você já compraria aqui? Ainda não faria essa compra. Aguardaria pelo menos mais um candle para fazer uma compra de superação da máxima no candle anterior. Na Vale 3, a semana terminou com alta de 1,05%, depois da reversão aqui de um sinal de baixa na semana retrasada. Essa semana passada já conseguiu superar a máxima da semana anterior e mantendo uma expectativa maior para cima. Com base nessa expectativa, para quem já está comprado no papel, pelo gráfico semanal, o stop fica aqui embaixo, abaixo da mínima da semana aqui, que teve lá a mínima em 102,88, então seria 102,87. E no gráfico diário, para entrar comprando, se ficar aqui um pouquinho mais de lado, já comentei isso na última análise de fechamento, compra de pivô de alta pode acontecer de swing trade neste ativo. Quem está comprado também no swing trade tem duas opções de stop, ou aqui abaixo da mínima desse grande candle de baixa, ou abaixo desse aqui. Segunda vez que ela gera um grande candle de baixa e na sequência um candle de subida. Na sequência candle de subida. O que significa? Não está tão forte assim para cair. Está fazendo uma correção no tempo, o que aumenta a expectativa de subida do papel no curto prazo. Olhando agora para os demais ativos que eu selecionei aqui, Prio 3, vou falar primeiramente gráfico semanal, sinalizações de alta gráfico semanal. Olha a Prio 3 que ela fez aqui nessa semana, um belo candle de alta. Além de um fundo ascendente, ela foi lá e montou um pivô de alta. Então ela criou uma expectativa de ter algo mais para cima. Seria uma das alternativas de compra de position trade, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado no papel, depois dessa lateralização ali em cima da média. Então criou um viés de alta aí para ação nesse início do mês de julho. É um ativo que eu vejo com bons olhos. Para quem já está comprado pelo gráfico semanal, position trade, stop fica lá em R$ 18,47. Então esse aqui, alguns ativos eu vou destacar mais pelo gráfico semanal, outros eu vou focar no gráfico diário. SLC3, destaque também pelo gráfico semanal, formação de fundo em cima ali da média, ou seja, a tendência ficou mais para indefinida aqui, ela foi lá e gerou um sinal de fundo em cima de um fundo anterior. Como a tendência anterior era uma tendência já de alta,
e ficou aqui indefinido, fica um pouco mais para que isso aqui seja uma correção, essas duas etapas aqui, uma correção desse movimento de subida aqui. E aí abre-se uma expectativa de subida para o papel. Entrada de compra nessa ação, o stop, ou para quem já está comprado, o stop fica lá nos 47,19, logo abaixo aqui dessa região. Tentando pegar também de 3 a 10 semanas aqui para cima. Depois da SLC3, e lembrando, esses ativos, tanto PRIO quanto SLC3, aconteceu, se o cenário de subida ali no semanal acontecer algum sinal de alta no decorrer dessa próxima semana, como fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais para compra de swing trade, essas ações que eu estou comentando pelo gráfico semanal. Bradesco não gerou ainda, PRIO já gerou sinal de alta, Bradesco não gerou ainda o sinal de alta, SLC3 já gerou sinal de alta, Bradesco ainda não. Bateu no suporte, topo anterior, média móvel 13 períodos, montou um candle bem semelhante aí ao martelo. Superação da máxima desse candle, que é um candle de reversão para alta, só que precisa da confirmação. Qual a confirmação? Que aumenta a expectativa, a chance de ter um movimento de subida nas próximas semanas, é superar a máxima dessa semana, 26,53. Isso aumentará a probabilidade de ter algo para cima. Para quem for entrar comprando dessa forma para a position trade, o stop fica aqui embaixo, tentando pegar a continuidade da tendência de alta nesse momento, de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal. Tendência de alta nessa ação. Importante até pelo gráfico mensal ela manter-se acima dos R$ 25,30, que observe que ela veio testar essa região, bateu e gerou, e está quase que gerando um sinal de alta no gráfico semanal. Vamos ver se ela consegue confirmar isso, trazendo a possibilidade de compra aí de curto a médio prazo pelo gráfico semanal. E pelo gráfico diário? Pelo gráfico diário, para quem entrou comprando já esse ativo aqui, contra a tendência de curto prazo, que é a tendência de curto prazo, o stop fica aqui embaixo, tentando ficar posicionado ali mais alguns pregões. E de olho em possíveis sinalizações de baixa abaixo ali da média, que seria o sinal de saída de uma posição comprada nessa ação. Falando de swing trade. A BEV3 gráfico semanal, também possibilidade de compra na superação da máxima da semana anterior, a favor de o quê? De um fundo ascendente. Próximo aqui, ó, testando, na realidade, até o topo ali anterior, algo parecido com o BBDC4. Testa um topo anterior, testa a média, inclusive volta para cima da média, superação da máxima dessa semana, 17,65. Possibilidade de compra pelo gráfico semanal, stop abaixo da mínima dessa semana, R$ 16,81 seria o stop da operação. CSAN3 também bate na média, bate em topo anterior, está dentro da tendência de alta, superou a máxima dessa semana, 24,96, também é outra alternativa, só que o candle ficou grande, né? Esse aqui é um candle um pouquinho maior, mas é uma alternativa se pensar em um prazo maior aqui na ação. Se Dalton, se ela continuar aqui fazendo máximas descendentes, melhor ainda, porque aí afasta-se mais lá do ponto de entrada do topo e, consequentemente, cria uma expectativa de se ter algo maior para cima no preço ou no tempo. Então, Cosan também vejo com bons olhos. Azul 4 também da mesma forma, está testando topos anteriores, está se aproximando da média, superação da máxima, inclusive ativo que eu vou falar sobre fazer uma análise especial dele. Mais tarde aqui vai ficar disponível essa análise especial aqui no canal. Essa superação de máxima aqui é algo um pouco mais significativo para ter um próximo movimento de subida. Superação dos 46,33, stop ficaria em R$ 43,14. Position trade, que é durar de 3 a 10 semanas a posição comprada. Após isso, vamos falar de POSI 3, que está fazendo um processo de correção dentro de uma tendência de alta, que corrigiu pouco e já andou. Agora vai fazendo uma correção um pouco mais visível, um movimento mais claro de baixa, com candles descendentes. E dentro desses candles descendentes, superação da máxima do candle anterior é uma das alternativas de entrada. Se vier aqui testar a média antes de gerar um sinal de alta, melhor, mas não descartaria essa possibilidade de abrir uma compra na sua superação de máxima, stop aqui tentando pegar o próximo movimento de subida da ação. Isso pelo gráfico semanal. MGLU3, agora vamos começar a falar do gráfico diário. MGLU3 já gerou o sinal de alta. Eu tinha começado a análise do gráfico semanal ali dos ativos, falando dos ativos que já geraram o sinal de alta, como o PRIO 3 e SLC3. Depois os que precisavam gerar sinal de alta. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o gráfico diário. Ativos que já geraram o sinal de alta, que pode ser já uma entrada, como é a Magazine Luiza, stop aqui embaixo ou aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida. E depois eu vou falar de alguns ativos que ainda precisam
gerar o sinal de alta ou precisa ter uma correção um pouquinho maior para fazer entrada, enfim, ações que a gente vai monitorando do decorrer da semana. E é lógico que podem surgir outras ações? Podem. E, enfim, tudo vai ser comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest, as possíveis compras aí que a gente for abrindo, ou mesmo uma operação de venda, que eu vou comentar uma daqui que pode acontecer, a operação de venda. Alta boa, 4,59% de alta, está dentro do movimento de subida ali no gráfico mensal, semanal também conseguindo se sustentar acima da média. Quem entrou comprando, stop ou aqui, tentando pegar algo para cima. Quem for abrir compra tem a possibilidade de se recuar no G60, de fazer compra um pouquinho mais abaixo. Se entrar já comprando superação da máxima desse candle, deixar o stop aqui mesmo, tentar pegar algo para cima lá, para a região lá dos 22,55. Então essa é uma alternativa de compra de swing trade na Magazine Luiza. TOTS 3 também gerou um sinal de alta parecido, um candle grande que tem a chance de botar o stop aqui ou aqui embaixo. Qual outra forma de entrada? Rompimento desse topo anterior. Aí o stop ficaria abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento. É outra alternativa. Quem já está comprado tem duas opções de stop, como eu acabei de mencionar, e tentando pegar uma próxima subida aí de pelo menos esse mais uns 4 a 5 candles no mínimo aí para cima na TOTS 3. Então essa seria a expectativa para o papel. BPAC 11. BPAC 11 tem aqui também um sinal de alta que rompeu topos anteriores, também é compra de rompimento ou superação dessa máxima, stop aqui, ou para quem já está comprado tem chance de botar stop aqui ou aqui embaixo. Quem quiser um stop um pouco maior, um pouco mais bem protegido, é essa questão que eu estou mencionando nessas últimas análises, stop um pouco mais abaixo. Quem quiser trabalhar com stop mais curto e ter uma melhor relação risco-retorno, stop aqui tentando pegar algo para cima. Da mesma forma, gerou algo no gráfico 60 minutos de recuo do preço, fundo ascendente, tem a alternativa de buscar a entrada pelo G60 com stop mais curto, tentando pegar um objetivo mais longo, uma melhor relação risco-retorno. Então, papel dentro de uma tendência de alta de curto prazo, e olhando para o semanal também é outra alternativa que poderia estar até naquela lista de PRIO 3, SLC 3, que geraram um sinal já de possibilidade de compra pelo gráfico semanal. Depois de BPAC 11, JBSS3 terminou aí a semana gerando um fundo, um fechamento acima da média. Tendência que é levemente de baixa, é uma tendência leve de baixa, comparado que ela está toda dentro de um grande movimento de subida. E o diário que chamou a atenção no sentido de ter gerado um pivôzinho de alta. Para quem entrou comprando o pivô de alta, já está comprando o pivô de alta, tem a opção de deixar o stop aqui abaixo dessa região, que aí ficaria protegida até pelas médias, e a segunda opção abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem quiser comprar a superação da máxima desse candle, confirmando o pivô de alta, confirmando no sentido de um sinal extra de confirmação já do pivô de alta, dessa nova tendência de alta de curto prazo, porque ela tinha um piso aqui que virou um teto forte, ó. Não conseguia ficar acima, ficou pela primeira vez agora. Não deveria mais voltar aqui para baixo, senão será um sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta de curto prazo do gráfico diário. Superação então da máxima que foi dessa sexta-feira, 29,69, reforça a chance de subida do preço dessa ação, que aí seria um ponto para colocar o stop lá abaixo dos 29,09. Depois de JBS, Via Varejo, VVR3, pode também gerar oportunidade, apesar desse movimento aqui, correção em duas etapas, pode gerar uma oportunidade de compra de superação de máxima de candle anterior, por exemplo, na segunda-feira, superar a máxima da sexta. Essa é uma alternativa aqui de compra em cima de VVR3, tentando pegar um movimento de subida para a região lá dos 16,80, 17,15 pelo menos. Essa é a ideia em cima de Via Varejo. SUSB3, que também pode, no decorrer dessa semana, gerar ou mais um candle para baixo, enfim, superação da máxima no candle anterior para tentar pegar uma compra de fundo ascendente em cima da média móvel de 13 períodos. Então é importante gerar esse sinal de alta para tentar pegar a continuidade do movimento de subida do semanal em busca ali de uma média móvel exponencial de 13 períodos, que está em R$ 62,45. CSNA3, que já gerou uma sinalização positiva, uma forma de entrada, pivô de alta na segunda-feira, superação da máxima desse candle, stop aqui abaixo dessa mínima e depois pode botar até abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento, tentando pegar a retomada da tendência de alta de curto prazo, um próximo movimento de subida, não necessariamente, lógico que tem resistência já de cara aqui na casa dos 45,50, 46,18, o objetivo não seria esse, o objetivo tem que ser algo mais para cima, que é mais aqui nessa região, pelo menos aqui.
na faixa dos 47,41 a 47,98. A superação dessa máxima vai confirmar ali no gráfico semanal um sinal positivo de movimento de subida, que abre a chance de fazer algo assim. Ó. É o que ela fez aqui atrás. Ela bateu necessariamente na média, gerou um sinal de alta e gerou um movimento de subida. Vamos ver se ela faz isso novamente no decorrer a partir dessa próxima semana. E falando aqui na operação, na questão de venda, dá para perceber que a Cielo gerou um movimento muito forte para baixo, voltou para baixo de nível de antiga resistência, que era para funcionar como suporte, a média móvel que era para funcionar como suporte, só que o papel já veio para baixo, então agora tudo isso aqui passa a funcionar como resistência. Tendência de baixa no gráfico diário fazendo um processo de correção. Se ela ampliar um pouco mais esse processo de correção no decorrer dessa próxima semana e gerar ali um topo descendente, a alternativa de venda de swing trade com stop aqui em cima, tentando pegar um próximo movimento de baixa nessa ação, olhando mais para o suporte lá dos R$ 3,42. E aqui, R$ 3,42 é bem aqui assim, ó, bem nessa faixa de preço aqui, R$ 3,42. Seria essa ideia, pegar aqui uma venda e apontando para a busca desse suporte aqui. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Agradeço demais sua presença e por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Um grande abraço e uma excelente semana. Bons negócios.